Olá, meus amigos, saudações rubro-negras. E depois da mídia espremer até onde não consegue mais toda essa polêmica do Pedro durante toda a semana, desde o sábado passado, parece que agora o Pedro recebeu uma proposta para sair e, pelo que dizem por aí, ele está interessado em sair, só que não é bem assim não. E o próprio Rodolfo Landim deu uma declaração que a gente vai ver aqui, depois a gente vai comentar e ver a matéria do GE falando sobre essa proposta. Vamos ver. Então, assim, se o Benfica está interessado em comprar o Pedro, é simples. Basta depositar a multa dele, conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo. A gente tem um contrato com o Pedro, tem uma multa estabelecida. Vai lá, deposita o valor da multa, negocia com o jogador um bom contrato para ele, que eles tiram ele do Pedro do Flamengo. Simples assim. Simples, né? O presidente falou e tá falado, meus amigos. Vamos comentar aqui, junto à matéria do Globo Esporte. Flamengo sequer senta para conversar e recusa quase 100 milhões de reais do Benfica por Pedro. O clube recebe uma oferta de 18 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos através do emissário, mas descarta o negócio. A postura de Landim é clara e declara que episódios recentes não desvalorizam o jogador. Mas antes da gente ver essa matéria aqui, eu vou pedir para você se inscrever no canal, porque 97% das pessoas que assistem o conteúdo aqui não estão inscritas. E eu quero pedir a sua ajuda para se inscrever aqui e ajudar o nosso canal a crescer e mostrar a força da nação rubro-negra. Tamo junto, meus amigos? Vamos falar da matéria aqui. Um posicionamento que vai além das palavras. O Flamengo não vai facilitar a saída de Pedro. Depois de Rodolfo Landim dizer que o atacante só sai pela multa rescisória, o clube recusou uma oferta de 18 milhões de euros, que dá 97 milhões de reais, do Benfica por 80% dos direitos econômicos, sem sequer sentar para conversar. 18 milhões de euros, vocês estão de sacanagem, não é, Benfica? O Pedro, se eu não me engano, ele custou exatamente 18 milhões de euros ao Flamengo na época que ele foi comprado. Tinha sido, na época, a maior contratação da história do Flamengo. Agora, todo ano, a cada ano, vem uma nova maior contratação da história, porque o Flamengo tá ficando cada vez mais absurdamente à frente dos outros clubes brasileiros em questões financeiras, não é mesmo? Mas a multa dele, para times do exterior, é de 60 milhões de euros. Então, é até uma ofensa você chegar para um jogador que tem uma multa de 60 milhões e oferecer 18. Parece que o clube está necessitado de uma venda, está com dívidas, e não é esse o caso, né? O Flamengo não precisa vender ninguém, o Flamengo está muito bem financeiramente, e essa questão do Pedro aí é uma questão dele. Porém, ele tem contrato, ele acabou de renovar no começo do ano, tem contrato até 2027. Então, se ele não está satisfeito, ele que dê um jeito aí e faça o trabalho de procurar alguém que esteja disposto a pagar. Claro, 60 milhões de euros é extremamente improvável. Nenhum jogador no Brasil jamais foi vendido por esse preço. Só que a multa, num valor elevado, é justamente feita para resguardar o time de poder negociar apenas propostas que sejam vantajosas para o clube. Porque tem clubes menores aí que simplesmente não tem o que fazer quando um jogador recebe uma proposta de um time de fora e eles não têm como prender o jogador. No Flamengo não, no Flamengo é diferente. Aqui você só sai se tiver uma proposta vantajosa para o clube, porque a gente não está precisando vender jogador. Após dias de especulação por conta da negociação de Gonçalo Ramos com o PSG, o clube português fez contato através de emissários no fim da tarde dessa sexta-feira. Não houve proposta formal no papel, mas representantes passaram as condições previstas pelos benfiquistas para o negócio. De imediato, o Flamengo deixou claro que não é nem perto do que almeja por Pedro e encerrou a conversa. É aquela história. O Flamengo não precisa de dinheiro, não está endividado, não está com a corda no pescoço, não está devendo o jogador, está com tudo em dia. Então, só vai sentar para conversar se for uma proposta interessante para o clube. Há pouco mais de um mês, o Flamengo recusou uma oferta de 30 milhões de euros do Al Hilal pelo centroavante. Na ocasião, o próprio Pedro também não se interessou na transferência para reencontrar Jorge Jesus na Arábia Saudita. 30 milhões! O que os caras estão achando que o valor do cara caiu de 30 para 18 só porque ele teve uma briguinha com o cara da comissão técnica, porque ele não gosta do treinador? Não é assim não, meu amigo. Isso aqui não é Big Brother, como já dizia o Gabigol, né? Isso aqui são negócios e ele é um ativo do clube que tem bastante valor e não vai perder quase metade do valor porque brigou com o cara da comissão técnica, porque tá de
carinha emborrada pro treinador, porque ele não tá sendo titular. Isso são negócios, meus amigos. Isso aqui não é jardim de infância, não. O valor é próximo do que o Benfica trabalha também com o River Plate pelo jovem Lucas Beltrán, de 22 anos. Na conversa com os argentinos, o clube ofereceu inicialmente 20 milhões de euros e recebeu uma resposta de que as tratativas avançam a partir dos 25 milhões de euros. É isso aí, a gente não tem nada a ver. O Flamengo pagou 14 milhões de euros a Fiorentina. Ah, foi 14 milhões, não foi 18 não. Pagou 14 milhões, o que já é um grande valor, né? Em termos de futebol brasileiro, do mercado aqui, é um valor já absurdo. Nenhum outro time costuma negociar jogadores, receber jogadores por esse preço no Brasil. 14 milhões de euros a Fiorentina em dezembro de 2020 e ainda tem 2 parcelas para quitar ao longo de 2023. No início do ano, o clube anunciou renovação de contrato do atacante, que passou a ter um dos maiores salários do elenco até o fim de 2027, com a multa de 60 milhões de euros para o exterior. O valor para o mercado doméstico é maior, 100 milhões de euros. Esses valores aqui são sempre simbólicos, né? Só para garantir que nenhum outro time vai levar o jogador do Flamengo, a menos que o Flamengo queira. Como foi, por exemplo, lá para trás, vocês lembram de 2019, 18 para 19 ali, quando o São Paulo simplesmente foi lá e depositou o dinheiro da multa do Everton na época, do Everton Cardoso, né, que naquela época era um dos melhores jogadores do Flamengo. Foi lá, depositou a multa e não teve o que fazer. Ele foi embora para o São Paulo, dizendo ele que ia lá para disputar título. O São Paulo não ganhou nada desde que ele chegou até a saída dele e até hoje, né? Só ganhou um paulista aí. Antes disso, estava desde 2012 sem ganhar nada. Acabou engolindo as palavras do Everton, né? Então, essa questão de multa aí é para garantir, ó. Eu sei que ninguém vai pagar 100 milhões de euros para levar o Pedro no futebol brasileiro. Ninguém tem esse dinheiro. Nem o próprio Flamengo teria esse dinheiro para pagar. Sendo que o Flamengo é o time mais rico do Brasil. É só para resguardar de que nenhum outro adversário levaria o jogador, enfraquecendo o Flamengo. E lá para fora são 60 milhões de euros, mas mesmo assim é um valor muito elevado, porque ele já tem 20 e tantos anos e mesmo assim aqui no nosso futebol não tem histórico de nenhum jogador de nenhuma idade que tenha sido vendido por 60 milhões. Ah, não sei agora o Vitor Roque, agora não me vem à cabeça se ele foi vendido a esse valor, mas se for, é só ele mesmo. E internamente, o presidente é ainda mais firme ao deixar claro que o clube fez um grande investimento para ter o jogador e que não há motivo de desvalorizar o patrimônio por conta dos episódios recentes. Foi aquilo que a gente acabou de falar, né? Principalmente após o fechamento da janela de transferências, o Flamengo não deseja negociar mais jogadores até o fim do ano. Pedro está relacionado normalmente para o duelo contra o Cuiabá no domingo na Arena Pantanal pela 18ª rodada do Brasileirão. O atacante, que seguiu nesse sábado para o Mato Grosso, é o favorito para herdar a vaga do suspenso Gabriel. E aquele negócio, né? Até por mais que a gente também veja que esse desgaste aí pode causar problemas em campo, no desempenho, né? O jogador começar a não atuar bem como antes, ou ele ficar meio de canto porque o treinador não quer utilizar ele e acabar gerando alguma crise ali de bastidores entre ele e outros jogadores e tudo mais. A gente pode até pensar que talvez fosse interessante mesmo deixar ele para fora, tipo, empresta ele para pelo menos tranquilizar a situação e aí no final do ano a gente rever a situação dele, se ele vai ser vendido, se ele vai continuar emprestado, se ele vai voltar. Mas o caso é que o Flamengo não tem outro centroavante, né? Então vão fazer o quê? Vão ficar sem o centroavante como opção ao Gabigol só porque o Pedro está fazendo birra, está insatisfeito? Isso aí também não pode, isso vai prejudicar o clube e o clube fez um investimento colossal para ter o Pedro aqui e a gente deve levar isso em consideração. Não tem por que vender o Pedro e se ele quiser sair, ele tem que entender essa situação, até mesmo porque ele é um profissional, ele ganha muito bem, ele ganha mais de R$1 milhão por mês de salário, não é qualquer pessoa que recebe isso não, meus amigos. Você aí no seu emprego de 2, 3, 4 mil reais que seja, não tem por que fazer corpo mole porque está insatisfeito com um colega de trabalho ou qualquer coisa. Por que o cara que ganha 1 milhão vai ter que fazer birra e vai ter que ter suas vontades atendidas, sendo que tudo isso envolve dezenas ou talvez até uma centena de milhões de reais. Isso não é qualquer coisa não, meus amigos. Estamos falando de coisa muito importante aqui. Mas e você aí do outro lado? O que você acha dessa situação toda? Eu acredito que ele não vai receber proposta e
ele tem que dar o sangue, até mesmo porque foi lembrado lá que o Diego, lá em 2018, recebeu ameaças, recebeu até agressão de torcedores em saída de aeroporto e depois acabou dando entrevista falando, não, isso aqui é o que eu quero, eu sempre quis estar aqui, se eu tiver que andar de segurança para poder continuar jogando aqui, eu vou. E aí o Pedro, só porque aconteceu uma situação que realmente não deveria acontecer, realmente é absurda, mas de qualquer forma, uma situação que já passou, e aí ele vai cruzar os braços, ficar de birra e falar que quer ir embora? Não é assim também não, né, meus amigos? Mas você aí, ó, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like para ajudar o nosso conteúdo a chegar a muito mais rubro-negros, comenta a sua opinião e tamo junto, grande salve a todos, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.